Hoje é o segundo dia, dia 20, e vamos trabalhar o segundo passo da metodologia. Então, veja só, aqui do lado esquerdo você tem todo o trabalho, como a gente falou ontem. Do lado direito, você teria o preenchimento dos atributos, que seriam quem é responsável, a descrição, tudo isso. Agora, observa que automaticamente, quando eu coloquei a duração de cada um dos trabalhos, observa que apareceu aqui, quando eu coloquei a duração de cada um dos trabalhos, não necessariamente você tem que ler, tá? Acredite que eu consigo enxergar. Você vai ver que todos os trabalhos ocupam um espaço no tempo. E dentro da metodologia de planejamento, eu já consegui listar todos os trabalhos. E como eu coloquei a duração dos trabalhos, o tempo que leva para executá-los, você automaticamente tem aqui a disposição no tempo. No nosso caso aqui, nós temos uma construção que sofreu uma inspeção. Acredita em mim que está escrito aqui, problemas de engenharia civil. É um exemplo bem sólido, né? bem tangível para você poder ter facilidade de entender. Você ver a coisa. Temos também problemas ligados à engenharia mecânica e temos problemas ligados à engenharia elétrica. Pensando bem, dá para fazer tudo junto. Então, seguindo a metodologia de 1960, seguindo a proposta do CPM, dá para fazer tudo junto. Está aqui, tudo junto. Quer dizer, eu estou programando fazer todos os trabalhos depois que eu acabo o planejamento. Então, eu fui bem correto. Eu botei uma etapa de planejamento e agora eu estou aqui com todos os trabalhos para serem feitos. São 30 trabalhos. Lembrando que tem um trabalho que não pode ser feito ao mesmo tempo. Eu marquei aqui, eu acredito que vocês estão vendo a figurinha. É um depois do outro. Então eu vou dizer que esse tem que vir primeiro que esse, que tem que vir antes desse. Eu não estou aqui opinando, nem estou sugerindo. Isso aqui só pode acontecer dessa maneira. Primeiro eu faço um, depois eu trabalho em cima do resultado completo do 1 e depois eu trabalho em cima do trabalho completo do 2. Não tem como fazer diferente. Por outro lado, todos os outros trabalhos eles são passíveis de serem feitos ao mesmo tempo. Por quê? Porque são em lugares diferentes, usam equipamentos diferentes, não tem nenhum equipamento único aqui. É uma vida sem restrições. Nós vamos começar agora a discutir as restrições. Nós vamos começar a discutir os problemas. E quando a gente fala em discutir os problemas, a gente precisa tentar classificar os problemas. Vamos dar uma olhada nos problemas. O primeiro problema é o tal de desejos. O segundo problema, desejo, como é que é desejo? É que alguém deseja que aquilo seja feito primeiro. Alguém deseja que aquilo seja feito junto. E aí cada um deseja alguma coisa. Repetindo, para isso aqui acontecer, não é necessário uma precedência. Se eu colocar uma precedência, ou uma sucessão, ou construir uma rede, é porque eu quero fazer assim. E repetindo o que nós comentamos ontem, não que eu seja uma pessoa totalmente ignorante, mas talvez aquilo que eu queira fazer, ou aquilo que eu faça, não seja a melhor solução. Discutimos ontem que com 5 atividades, olhando para elas, ou 6, era possível mudar a sequência construída, porque a nossa percepção e a nossa capacidade enxergavam uma otimização. Agora, eu sou pago para fazer o mais rápido, mais barato, mais eficiente possível. Porque nós não temos restrições. Na verdade, eu vou repetir, temos sim. A primeira são os desejos.
Para isso, a gente tem que usar alguns dispositivos de agendamento. Nós temos que usar alguns dispositivos de agendamento para que o computador possa calcular. Então, se eu desejo que alguma coisa seja feita antes, ou um grupo seja feito antes, eu vou usar um dispositivo chamado prioridade. Eu boto a informação no meu computador de que algo é mais importante, é prioritário, logo o computador vai entender que tem que ser feito primeiro. Eu não preciso ligar um no outro, basta que eu diga quem é mais prioritário, quem é mais importante. Então, para o problema desejo, eu uso um dispositivo chamado prioridade. Por outro lado, eu tenho a construtibilidade, ou seja, eu preciso construir de um jeito, ou nós construímos de um jeito, ou nós sequenciamos, não, a gente desenvolve de um jeito. Então, de novo, eu vou usar o campo, que vocês podem não estar discernindo o número, mas eu vou usar uma coluna de prioridade. Aquele que eu priorizar terá uma data de início mais cedo. Aquele que eu não priorizar terá uma data de início mais tarde. E por que que eu não estou ligando? Por que eu não estou sequenciando conforme previa ou prevê o método do caminho crítico? Eu vou repetir. Nós estamos sequenciando sim. Veja, nesses 3 aqui, houve um sequenciamento. Se vocês enxergam as barrinhas, há 3 barrinhas sequenciadas. Somente esses 3 são obrigatórios. Eu não posso encolher isso. Eu não consigo fazer junto. Então, eu estou obedecendo o princípio do CPM, do caminho crítico, do método que faz sequenciamento por ligações, por conta de definições rígidas de construção. Ok. E tem um outro ainda. Logística. A logística é a maneira como as coisas deverão ser conduzidas, porque atendem a nossos interesses, nossos procedimentos ou nossa metodologia de trabalho. Então, nós temos 3 restritores que podem ser incluídos e podem ser administrados por um facilitador, que a gente chamou de facilitador, são as prioridades. Então, com uma coluna, com um dado, o computador sabe quem é 100, quem é 10 mil, quem é 1000, quem é 1 milhão. O computador vai saber, então, quem é para ser feito primeiro e quem é para fazer depois. No nosso caso aqui, eu não tenho problema de restrição, eu não tenho problema nenhum. Por isso que tudo acontece ao mesmo tempo. Eu só preenchi as prioridades porque em caso futuro de disputa, de problemas, de falta de restrições, o computador saberá quais são os meus desejos, como eu pretendo construir isso e qual é a logística de trabalho que eu pretendo imprimir. Bom, 3 problemas classificados, eu já consegui um facilitador. Vamos às paralisações. Se você olhar direitinho, eu vou ampliar a escala aqui e vou pedir para que o trabalho que eu executo seja mostrado nos dias em que é executado. Ou seja, eu vou pedir para dar um detalhamento. Observa que aqui tem uma parada. Mas isso está errado. O trabalho é para ser feito de forma contínua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que todos os trabalhos são feitos de forma contínua. Não existe descontinuidade. Não há
nenhuma ordem do universo que me mande fazer isso parando sábado e domingo. Deixa eu ver aqui se eu fiz direito. Pronto. Então, de novo, vamos ver. Onde tinha sábado e domingo, agora não tem sábado e domingo. Ou seja, eu não tenho problema de descontinuidade. Eu não tenho problema de paralisações. A menos que alguém diga que eu tenho. Então, da mesma maneira que eu registrei desejos, que eu registrei construtibilidade ou processo construtivo, da mesma maneira que eu registrei logística, com uma informação no sistema, agora eu posso informar ao computador que tipo de continuidade eu tenho. Aqui, nesse momento, eu trabalho todos os dias como se fosse 24 horas por dia. A menos que alguém informe para o computador que existe uma obrigação, a menos que alguém informe para o computador que existe um desejo de parar de vez em quando, nós não vamos incluir descontinuidades. Então, o que você está vendo na tela é o trabalho que eu preciso fazer e que eu posso fazer, e tudo ao mesmo tempo, a menos que alguém diga que existem restrições. Até o momento, a gente já considerou uma coluna dizendo o que é mais importante. Como nós não temos problema, tudo vai ser feito junto, não será priorizado ninguém. Por outro lado, não há descontinuidade. Eu acabei de colocar aqui um trabalho contínuo, porque até agora não apareceram restrições de tempo. Ninguém mandou eu parar. Não está previsto paralisações. Se você trouxer a informação agora de que todo mundo sabe que não se trabalha no fim de semana, eu vou lembrar que a nossa proposta, desde ontem, é tirar o vício, tirar a arbitrariedade do planejador e tirar as tentativas do planejador de chegar ao ótimo e delegar isso para o computador. Então, veja, o CPM, o caminho crítico pelo método que ele foi desenvolvido, ele previa que você tinha que fazer o mais cedo possível e sequenciar as coisas que não tem jeito e fazer tudo o que é possível fazer junto ao mesmo tempo. É claro que se houver um conflito de espaço, você não consegue fazer ao mesmo tempo naquele mesmo espaço. Por isso que você sequencia para usar o espaço certo. Eventualmente você sequencia para garantir que não haverá conflito de uso de equipamento. Mas a metodologia que a gente está propondo não vai burlar isso, nem vai esquecer isso. Apenas vai fazer com que quem sequencia, ou a melhor maneira de sequenciar, seja definida pelo computador ou pelo sistema informatizado que faz mais rápido, muitas tentativas, muitas avaliações e até infere numa convergência o melhor resultado. Então, desejo, construtibilidade, logística, eu dei um jeito através da priorização. No meu caso aqui, a princípio, tudo pode ser feito junto. Tem nada que atrapalhe. Por outro lado, existe um outro elemento atrapalhador, que são paralisações. Não pode trabalhar fim de semana, só pode começar no dia 8. Tem que começar. Essas coisas que são trazidas do planejador para o computador, elas são oficiais ou são por tradição? Elas são essenciais ou são por vícios? Elas são porque acha que sempre foi assim e tem que ser assim? Ninguém planeja nada no fim de semana. Bom, se isso for verdade, o que é possível,
nós temos que escrever. Se nós escrevemos os trabalhos necessários, eu estou dizendo nós precisamos escrever as restrições. E alguém tem que escrever que haverão sim paralisações. E quem disse isso foi o senhor João. Vamos anotar que o senhor João disse que nós temos que paralisar. Talvez o senhor João diga que esses aqui da engenharia civil são serviços de engenharia civil no prédio, não poderão trabalhar de noite. Estão informando, não é assim, eu acho. Tem que estar escrita essa restrição. E se não pode trabalhar de noite, a nossa modelagem é paralise os serviços no período da noite. Então a gente vai informar para o computador que existem paralisações do tipo não trabalhar de noite, mas que só são afetas a civil. A elétrica e a mecânica podem trabalhar todo dia, o tempo todo ou fim de semana. Alguém pode dizer, mas não vão trabalhar não. Bom, se não vão trabalhar não, tudo bem. Informa, porque isso aí é mais um registro que a gente precisa fazer das restrições. As restrições são apresentadas nos requisitos do projeto. Sim. Se forem bem anotados, sim. Mas muitas vezes o planejador resolve colocar almoço, resolve colocar período para dormir. Algumas vezes não está escrito, porque dizem que é óbvio, né? Ninguém trabalha fim de semana. Gente, as ferramentas que a gente tem utilizado já nascem sem trabalhar fim de semana. Na teoria, as ferramentas deveriam trabalhar todos os dias, todas as horas. E você colocar a restrição. Se você trabalha numa parada de indústria, você não para dormir. Você tem um prazo muito curto de realização, planejamento longo, uma realização rápida, porque cada hora de não produção é um dinheiro que não é auferido pela empresa. Quanto mais tempo ficar parado, menos eu produzo e menos eu ganho. Aliás, a linha de produção é para produzir. Quando a gente para fazer algum trabalho corretivo ou preventivo, é uma perda de dinheiro e um gasto com manutenção. Então, lembra, os softwares, as coisas que aparecem para nós, o computador já devia nascer com 24 horas por dia. E você, com todo o cuidado, vai colocar as paralisações que estão escritas, de acordo com Gustavo, nos requisitos do projeto. Eu não sei se os requisitos do projeto nascem e estão descritos funcionamento apenas em horário comercial, ou de 9 às 18, ou de 8 às... Eu não sei, mas é um lembrete, porque a nossa proposta é dar ao computador tudo o que ele precisa para que ele possa fazer uma simulação real, com dados que estão validados. Tanto o trabalho que nós vamos fazer, como também o que a gente tem como restrição. Para isso a gente coloca o artifício, o recurso de agendamento descontinuidade. Era bom botar calendário. Eu acho que, de repente, a palavra calendário resolveria. Mas eu botei descontinuidades, porque se tem paralisações, nós temos que modelar as descontinuidades. Vamos para o recurso. Se você olhar aqui no nosso trabalho, o prédio ele vai ser consertado, tanto em civil, quanto elétrica, quanto mecânica. E quando ele for consertado, nesse trabalho aqui, que vocês podem não estar lendo, eu estou lendo. Tem uma equipe direta, tem um especialista, eu vou ver se eu até encontro aqui a quantidade, olha, vou botar aqui, quantidade. Uma equipe direta, uma linha de produção, um especialista. Então eu tenho aqui gente trabalhando na civil, eu tenho aqui
gente trabalhando na mecânica e tenho gente trabalhando aqui na elétrica, equipamento elétrico, especialista. Então, eu tenho recursos. Eu já botei aqui que eu preciso de um para fazer o trabalho. Se ninguém disser nada, eu tenho todos os recursos do mundo. Eu não preciso me preocupar com os recursos. A proposta na metodologia do caminho crítico é você colocar o que você precisa para você traçar um plano. Está aqui meu plano. Esse é meu plano. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quanto tempo leva, eu sei que umas são obrigatoriamente sequenciadas, a outra não tem jeito. E também coloquei o meu recurso, o recurso que eu preciso. Eu quero uma equipe direta aqui, eu quero uma equipe direta aqui, eu quero uma equipe... Opa, já são 3. Eu quero uma equipe direta aqui, já são 4. Se o planejador começa a sequenciar o trabalho, assumindo, eu vou até mudar as barrinhas aqui para ficar mais simpático. Se o sequenciador começa a produzir o trabalho dele, sequenciando as coisas, porque ele acha que só tem 4 equipes, ele começa, uma está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui. Então essa aqui não pode começar aqui, vai começar depois dessa. Não, depois dessa. Não, vai começar depois dessa. Veja, tem várias opções para o planejador começar depois dessa, porque o planejador sabe dos limites do recurso e quer aplicar no sequenciamento rígido disponibilidade. Então, ele planeja o planejador planeja atendendo a disponibilidade que ele sabe que tem. Imaginem que esse mês eu só tenho 4. Então eu vou sequenciar para que esse mês tenha somente 4 simultâneas e não aquele monte que a gente viu. Mas ele sabe que no outro mês chega mais uma equipe. Aí no outro mês ele sequencia analisando a rede para que tenha 5. Mas se as coisas mudarem de momento, o que tinha 4 passa para o mês que tem 5, e o que tinha 5 passa para o mês que tem 4. E ele tem que rearrumar tudo, porque as coisas são muito dinâmicas. Então, para manter a agilidade não é só o dinamismo do cronograma. Para manter a agilidade do cronograma, ele tem que ser fluido para que ele se adapte às condições. Mas como é que ele vai se adaptar às condições se eu travei? Peraí. Você travou essas 3 aqui. Sim, eu travei essas 3 aí porque elas são travadas por natureza. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Não tem jeito. Elas serão travadas pela sua natureza. Todas as outras não são travadas entre si. Mas quando eu planejo seguindo a metodologia do CPM, eu estaria trazendo uma rigidez que, com a dinâmica do mercado, do cenário, do projeto, do ambiente, poderia invalidar o planejamento no mês seguinte. Porque eu pensei num cenário que mudou. Talvez, quando o CPM foi desenvolvido, não só os recursos eram muito mais fartos, como também os cenários fossem mais constantes, ou eu forçava o cenário a ser constante. Então, uma restrição de recurso me levou a ter um facilitador chamado disponibilidade. Por outro lado, a gente tem mais um, não que sejam só esses 6. Eu consegui imaginar esses 6. Os espaços utilizados, pegada de carbono, espaço, coisas que você precisa administrar. Eu coloquei espaço porque é uma coisa bem tangível. Por exemplo, no nosso planejamento de tudo junto, porque é possível fazer tudo junto,
É possível fazer tudo junto. Mas esse prédio tem uma área de armazenamento de material. Esse prédio, sob intervenção, tem vários andares, vários ambientes, que tem várias atividades em vários ambientes, em vários andares. Ele tem um espaço disponível para guardar material limitado. Então imagine que esse prédio tenha um espaço, uma área de 100 metros quadrados disponível. E cada atividade de civil que eu estou colocando aqui precisa de 10 sacos de cimento, 4 centenas de tijolos. O pessoal da mecânica precisa botar uma máquina e um gerador. Não dá para fazer tudo junto. Por quê? Porque não há espaço para guardar os materiais de trabalho. Ou não há espaço para que as coisas aconteçam com os equipamentos necessários. Então é simples. Usa outro dispositivo de agendamento chamado chave de processo ou ticket. Ticket ficaria muito feio, então eu coloquei chave de processo. O que é um ticket? Bom, essa atividade ela precisa, para se desenvolver, de 20 metros quadrados. Essa atividade também, essa também, essa também. Só que quando chegar na quinta atividade simultânea, vamos gastar os 100 metros quadrados de espaço. Por mais dinheiro que eu tenha, por mais material que eu disponha, por mais mão de obra farta que eu possua, eu não vou conseguir fazer mais que 5 nesse prédio. Porque o prédio só possui espaço para eu fazer 5 atividades simultâneas. Porque ocupam 10 metros, 20 metros quadrados. Bom, aí eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma limitação de espaço e também tenho prioridade. Ah, agora eu estou entendendo. O computador vai tentar fazer primeiro o que é mais prioritário. Se tiver, gente, se tiver dia de trabalho, porque tem dia que não tem trabalho. Se tiver dinheiro, porque recurso é mão de obra, material, dinheiro, se tiver espaço. Mas primeiro eu faço o que é mais importante. Se eu não disser para o computador quanto de área cada um utiliza, se eu não disser para o computador qual é o mais importante, eu não vou estar municiando o computador ou o processamento digital de informação que permita a ele pesquisar quais 5 serão primeiro. Peraí, mas tem uma outra coisa. A logística. A logística diz, nós só permitimos que 3 equipes trabalhem simultaneamente nesse prédio. Por quê? Porque eu não quero bagunça, eu não quero barulho. Então, de novo, é um desejo? É um desejo, mas está ligado à logística do prédio. É proibido trabalhar tudo isso ao mesmo tempo no prédio? Não. É possível fazer tudo isso no prédio? Sim. E o espaço? Eu alugo um terreno do lado e uso como espaço. Mas se não for possível, eu posso planejar em função do... Vamos lá? Em função dos desejos, das paralisações, dos recursos, da construtibilidade logística e dos espaços. Eu posso programar, porque eu preciso programar o trabalho em função das restrições. Essas restrições podem ser universais, ou seja, eu não posso mudar. Elas podem ser situacionais, ou locais, ou legais, ou sociais. Veja, o planejador precisa fazer todo o trabalho combinado dentro e respeitando as restrições.
O Gustavo falou, as restrições, tá bom, é verdade, as restrições e as premissas são elementos que devem ser estudados e considerados. Sim, nós estamos considerando. Nós não estamos mudando a básica, a regra básica da metodologia que a gente acredita que tem funcionado esse tempo todo. O que nós estamos fazendo é tirando o sequenciamento que até então era feito por seres humanos, e o sequenciamento define um plano que é feito pelos seres humanos e que dizem para nós quantos homens, quantos metros quadrados, quantos quilos, quanto dinheiro vai ser necessário. Repetindo, esse plano que está aqui na tela é totalmente execuível, porém pode não atender aos desejos, às descontinuidades, aos limites. Faz de conta que o dono desse prédio não é milionário. Então ele tem limites de dinheiro. Faz de conta que o dono desse prédio não possui uma área infinita em volta para guardar material e recursos. Faz de conta que quem está fazendo o serviço não tem todo o material do mundo à disposição. Então, ao fazermos de conta, estamos exercitando aquilo que eu estava comentando ontem. Temos que fazer todo o trabalho e temos que planejar esse trabalho. Agora, com tantas restrições, e não são restrições irreais, utópicas, são restrições reais, precisamos municiar o sistema de informática, o programa de computador, com dispositivos que permitam ao computador entender o que é mais importante primeiro, entender quando não se deve trabalhar, entender com o que se pode contar ou o que não se pode contar e entender como é que é consumido os espaços, os materiais, os transportes, como é que são consumidos os elementos restritores que existem no local. Aí sim você vai poder amanhã apertar o botão AI e fazer análise. Aí é o botão de computador. Faça tudo, quer dizer, procure a melhor forma de fazer tudo, respeitando todos esses restritores e usando aquelas informações que eu passei para você, computador. Então dá uma olhada aqui. Se eu fosse tentar fazer um sequenciamento respeitando os desejos, eu já tenho aqui o que é primeiro. Então esse é primeiro, esse é primeiro, esse é primeiro. Então eu vou fazer. Mas é que disseram que eu só tenho 5 ou só tenho 3, é que disseram que eu tenho que fazer com 3 máquinas, no máximo, e eu só tenho 5 permissões. 5 permissões simultâneas para fazer os mais importantes, usando 3 máquinas. Então eu não posso fazer 5, quer dizer, eu posso fazer 5 desde que não use essa máquina. É uma quantidade de informação muito grande para eu fazer um planejamento com a mão e apresentar um plano de execução que diga atendi a todas as demandas, repetindo, todas as demandas de trabalho e todas as demandas do não pode. Demandas do não pode, repetindo pela 3ª vez. Não pode contrariar os meus desejos. Não pode trabalhar sempre, só na hora que eu disser. Não vai ter todos os recursos humanos, materiais e dinheiros do mundo, só os que eu disser. Não vai construir da maneira que você quiser, vai ter que seguir uma orientação. Tem que seguir padrões de desempenho e ações dentro de uma logística pré-definida. E você não tem todo o espaço do mundo de armazenagem. Você não tem todo o volume de almoxerifado do mundo.
você não tem todos os barcos para trabalhar do mundo, porque o barco leva, o barco volta. Então, tem muita restrição. E até então, quanto menos restrição eu tinha, mais fácil era de produzir um plano de tempo que atendesse a tudo isso. Hoje, o que nós temos na tela é, deixa eu ver quanto tempo, são praticamente 20 dias de trabalho. Com 20 dias de trabalho, eu faço a reforma do prédio toda. Pergunto para vocês, e aí eu espero a resposta no chat, pergunto para vocês, você tem condição de trabalhar em algum lugar que te dê todo o espaço do mundo, que permita trabalhar e intervir em todos os lugares como esse prédio? Você pode trabalhar em todos os lugares, você tem todas as equipes, materiais, maquinários, ferramentas, equipamentos, ou você precisa achar uma solução no tempo para administrar isso? Espero a resposta de vocês no chat para ver se alguém tem uma condição de trabalho tão bom assim. O Gustavo disse que não. Então o Gustavo tem que sequenciar isso aí para atender uma série de exigências. Além do Gustavo, Alessandra, Carla, você tem algum... Recursos são finitos. Os recursos são finitos se você é pobre. Se você não é pobre, os recursos são infinitos. Já imagina, você vai para uma obra, você já tem contratado tudo que precisa. Tudo. Dinheiro não é problema, mas tu bota tudo na obra. Todos os materiais, antecipadamente, todos os equipamentos, 3 guindastes, mesmo que você precise só de um. Em vez de você usar um caminhão Munk, você tem 4 caminhões Munk. É assim que são finitos? Eles são finitos nos dias de hoje. Quando esse procedimento de trabalho, de planejamento foi escrito, não havia tantos problemas de recursos assim. Já imaginou o Departamento de Defesa americano adiando projetos porque não tem aço, porque não tem mão de obra? Eu acho que não era assim que funcionava. Hoje é diferente. Valdeir disse que os recursos são finitos. Marcelo, Marco, vão ficar em silêncio? Ou vocês trabalham com projetos muito abastados? E ninguém reclama se você trabalhar fim de semana, de noite. Algumas pessoas dizem, a gente não trabalha fim de semana porque fica mais caro. Sim. Quando você trabalha fim de semana, no Brasil, as leis trabalhistas mandam você pagar hora extra. Agora, você já pensou, se você colocar aqui nesse computador, quanto custa hora extra? E se você manda ele trabalhar todos os dias e encontra o resultado? Eu vou dizer o resultado. Todos os dias acaba em 100 dias e gasta 100 mil. Aí você manda calcular só dia comercial. Ele vai dizer, você vai acabar em 140 dias e vai gastar 110 mil. Então, peraí. Eu modelei, o computador serve para isso. Pagando hora extra para essa galera, eu gasto 100 mil e acabo em 100 dias. Mas aí, mudando, veja, o computador serve para isso. Mudando para todo dia, o computador disse que vai levar 140 dias e vai gastar 105 mil, por exemplo, 105 mil. Não, na verdade é o contrário. Trabalhando todo dia, 100 dias, 100 mil reais. E trabalhando só dia comercial, vira 140 dias e gasta 110 mil. Por quê?
Aí você vai olhar, é para isso que serve o planejador. Não é para ligar nem procurar um plano. É para dizer o seguinte, na simulação que eu fiz, com auxílio do computador, é claro, porque na mão é muito chato, a gente vai ter uma despesa indireta maior, incorrer em risco de multa, porque passaria do prazo esse que não é teu, alguém do comercial deu. Além de aumentar o risco de acidente, você tem um cenário onde você provou que trabalhar todo dia é mais interessante do que trabalhar só dias comerciais. Algum de vocês já fez uma simulação dessa para dizer para o cliente, para o chefe, para o patrocinador que é tolice economizar hora extra? Quer dizer, o conceito de hora extra, né? Alessandra, você já fez alguma simulação dessa? Bom, tudo bem. Dá muito trabalho fazer isso no Excel, com planilha, com papel, mas imagina que você pede para o computador e ele te dá a resposta em 30 segundos. Aí você fala, nossa, a gente além de fazer mais rápido, otimiza a mão de obra, diminui o risco, porque você administra o risco de forma melhor, aumenta a produtividade e consegue uma imagem melhor. E por que que o planejador não planejou dessa maneira desde o início? Primeiro, porque as ferramentas dos computadores trazem fim de semana obrigatório em casa e o Natal e Ano Novo em casa, direto no computador. Segundo, porque ele acha que é mais caro. Não, é claro que é mais caro. Hora extra é mais caro. Agora, se tiver um time que trabalha de terça a domingo e outro que trabalha de segunda a sexta e um que trabalha quinta a domingo, você trabalha todo dia. E eu não sei se administrativamente na legislação trabalhista você tem um valor até menor de despesa. Então, essa é uma questão que eu estou colocando. A gente tem esse líquido aí, esse fluido, justamente porque o cenário de agora vale a pena trabalhar com essa prioridade. Primeiro vamos fazer essas aqui que eu marquei com o valor de 10 mil, prioridade 10 mil. Está aqui. Mas quando você terminar, nós vamos ver isso amanhã, quando você terminar de fazer o primeiro mês, talvez as prioridades do mês que vem, talvez a quantidade de espaço disponível do mês que vem, talvez a quantidade de dinheiro do mês que vem não seja mais a mesma. E lembra, o planejador fez o máximo, deu o máximo de si para sequenciar e fazer um plano tentando atender a tudo. Só que esse tudo no mês que vem é radicalmente diferente. Então o cronograma, embora dinâmico, e aí o cronograma dinâmico é uma coisa legal, datada de 2003. A primeira vez que aparece cronograma dinâmico na literatura é em 2003. Talvez o cronograma dinâmico deva ser substituído por um cronograma ágil. Ágil como? Ele é ágil o suficiente para se adaptar às novas condições. Todo planejamento é capaz de se adaptar às novas condições. Só que o planejador vai vir à noite, não é com 30 coisinhas como vocês estão vendo, é com milhares de coisinhas, tentando fazer com que milhares de coisinhas sequenciadas pela mão atendam simultaneamente os desejos novos, paralisações novas, está proibido isso ali, proibido isso ali. Atender a novas condições de recursos materiais por greve e terremoto, atender uma logística nova imposta porque a legislação agora necessita de...
e disputar espaços e meios de viabilização que mudaram por algum motivo. O mundo é muito dinâmico, politicamente falando, socialmente falando, economicamente falando, e o mercado adora essas coisas. Não é mais assim tudo tão calmo como era antes. Então o cronograma não pode ser dinâmico. O cronograma dinâmico leva para o futuro, muito bem levado, aquilo que você representou de desejos, paralisações, recursos e tudo isso. Só que essas coisas podem mudar. Nós estamos terminando. Então eu vou só dar uma ideia do que a gente vai ver amanhã para dar espaço para a gente falar sobre isso hoje. Dá uma olhada nisso aqui. Se eu disser para você que nós só podemos fazer... Vou pegar aqui os recursos. Nós só podemos fazer... Oh, meu Deus, fechou. Peraí. Nós só podemos fazer 2 atividades ao mesmo tempo. Eu vou melhorar aqui. Eu só posso fazer 5 trabalhos nesse prédio. 5 trabalhos nesse prédio. O síndico não permite mais de 5 coisas. Por causa do barulho, por causa do elevador, por causa dos condôminos, sei lá, 5. É bem tangível isso. E olha, de elétrica, ele deixa 2 equipes, de civil ele deixa 2 equipes e de mecânica ele deixa 2 equipes. Ou seja, civil faz barulho, deixo 2. Elétrica dá trabalho e incomoda, eu deixo 2. Então eu vou pegar aqui, eu não coloquei nenhuma sequência, eu não forcei ninguém a seguir minhas ordens. Eu vou pedir para o computador descobrir qual é o melhor agendamento para atender o quê? Atender 5 linhas de produção, sendo que são 2 civis, 2 elétricas e 2 mecânicas. Pronto. Levou tipo 10 segundos. Então eu vou tentar mostrar um plano. Cadê o plano? Vou ordenar isso aqui para ficar arrumadinho. Olha só. Levou 5 segundos para mostrar que primeiro o mais importante. 10 mil. No fim, o menos importante. 100. E olha, só podemos fazer 5 ao mesmo tempo. Então vamos olhar 5 ao mesmo tempo? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5? 5. Olha aqui, 5. Mas fez 2 elétricas, fez 2 mecânicas, 2 elétricas e 1 civil. Então, atendeu a 5 ao mesmo tempo e no máximo 2 de cada um. Vamos para essa semana aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem uma interseção. Tem 5. 2 mecânicas, 2 civis e aqui tem 1 elétrica. Então, você não encontra uma quebra da nossa regra. Então, desejos, construtibilidade, logística, eu acabei de arrumar. E quando é que acaba isso? Acaba isso, deixa eu ver quando é que acaba isso. Qual é a última aqui? Eu acho que é essa aqui. Acaba dia 7/11. 7/11. O computador programou para mim. Agora, imagina eu fazer esse trabalho, quantas vezes eu fizer vai dar 7/11. Imagina eu fazer esse trabalho na mão para tentar dar, primeiro, o mais importante, depois, atender 5 frentes simultâneas no prédio. Depois, pegar a melhor opção entre elétrica, mecânica e civil. Ah, o seguinte é que o seu síndico mora nesse andar aqui. Depois que eu vi isso, né?
O síndico mora nesse andar aqui. Seria muito bom fazer o síndico primeiro. Então tá bom. Eu vou colocar aqui. É claro que isso aí foi escrito e isso passou a ser regra de restrição. E eu vou escrever aqui que o síndico, lembra que ele é o último? Ele passou a ser 1.500.000.000, pronto. Então agora o síndico tem prioridade, deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui, 1.500.000.000. Então a regra agora é, faça primeiro o que é mais importante e no máximo 5 ao mesmo tempo. E não pode ter mais que 2 elétricas, mais que 2 civis, mais que 2 mecânicas. Vamos pedir para o computador. Eu levaria muito tempo para reprogramar isso tudo na mão. E eu não sei se eu chegaria ao melhor resultado. Vamos ver? Pronto, resolvido. Resolvido e olha, olha o síndico aqui, olha o síndico aqui. Ele está sendo feito em civil 2, 3, 4, 5. Tem 5 ao mesmo tempo. Sendo que está tudo programado, acaba quando, hein? 8 de junho, de novembro. Olha que negócio legal. Era 7 de novembro, passou a ser 8 de novembro. Por mais que eu mexa nisso aí, eu não vou conseguir, com o meu cérebro, melhorar esse tempo. Na teoria, né? Porque o computador foi programado para fazer isso. Lembra que haviam 3 sequenciadas? Essa e essa. As 3 eram juntinhas. Quer dizer, eram sequenciadas no sentido de eu não posso fazer essa sem terminar essa. E eu não posso fazer essa aqui sem terminar as outras 2. Isso não foi desrespeitado. Não foi desrespeitado. Ah, mas é que eu queria que elas ficassem sempre juntinhas. Dá para fazer isso. Eu posso informar o computador que essa atividade, além de ser 10.000, a outra também 10.000 e a outra vai ser 100, mas serão feitas juntinhas. Então, o computador vai programar e procurar o melhor momento para que seja o menor prazo, com o menor custo, fazendo o síndico primeiro. Não passando de 5 atividades no dia e no máximo 2 de cada um. A gente encerra pelo tempo o assunto restrição, desejo, construtibilidade logística e mostrando que não precisamos ligar nenhuma atividade com a outra, porque as coisas podem mudar. Lembra que isso é agora. Quando passar um mês de trabalho, talvez o síndico permita 6 intervenções. Talvez o síndico diga que só pode ter 4. E todo esse planejamento que a gente fez não vai valer mais. E terá que ser reconstruído rápido para dar continuidade ao processo. A gente encerra aqui por causa do tempo, mas amanhã a gente continua. Aconteceu alguma coisa aqui. Voltou? Não, é que apertei o botão errado. A gente encerra aqui, mas amanhã continua. Deixa eu ver se eu consigo avançar com o slide. Já falamos sobre o trabalho necessário, falamos sobre isso. E nós já começamos a discutir isso. Desejos, construtibilidade logística, eu já até me adiantei. As paralisações, nós já colocamos todo dia, eu posso até mudar. Aqui, onde está ele? Aqui, aonde era todo dia, ele pode ser só fim de semana bloqueado. Quando tiver fim de semana bloqueado, a data final muda, o preço final muda. O momento de cada um pode mudar, porque ele vai procurar o melhor resultado, incluindo o tal fim de semana. Ok? Fica então aberto agora
para perguntas e considerações, pelo menos umas 5 minutos, que eu já passei da hora. Ok? Se alguém quiser falar, eu habilito aqui o microfone. Como é que faz isso? Acho que é aqui. Ah, já achei. Alguém quer falar? Levanta a mão, quer perguntar alguma coisa? Okay. Gustavo quer falar. Alô, alô. Ok, Gustavo, você pode falar. 30 segundos para dar vez para os outros. Cadê Gustavo? Gustavo? Tira do microfone do mudo. Pronto, fala bem alto aí. A minha dúvida é o seguinte, eu posso colocar prioridade ao mesmo tempo, certo? Num pacote de trabalho, nas atividades por exemplo, uma equipe, nas equipes de trabalho, porque eu trabalho com equipe, sabe? Eu programo com equipe, por exemplo, equipe de concreto, de estrutura, equipe de alvenaria, entendeu? Eu posso priorizar, fazer 3 priorizações ao mesmo tempo? Você tem que perguntar isso para o seu computador. Veja, uma coisa é o que a gente quer que a máquina faça. E sabe que se a gente modelar assim, a máquina vai ter que responder. Será que a ferramenta que a gente está utilizando, o algoritmo que a gente está utilizando, consegue priorizar tudo para você fazer? Você sabe que o Project, o Primavera, o Asta, o Spider tem um campo prioridade. Então, a prioridade da atividade, prioridade do pacote de trabalho, da summary, e você nem sempre tem prioridade no recurso, no assignment, na alocação. Será que a ferramenta... O Spider tem, porque eu tenho o Spider Project, tá? Teríamos que verificar. Como a gente não está diretamente falando do Spider, vê se alguém tem outra pergunta para a gente poder passar para outro. Alguém tem pergunta? Ou quer levantar a mão? Senão a gente volta para o Gustavo. Nós temos quantos minutos? 1 minuto ou 2? 2 minutos no máximo. Alessandra, Carla, Eric, Marcelo, Marco, Valdeir e Vinícius. Pergunta? A Alessandra falou sem perguntas. Quer dizer, ela falou, não, escreveu, né? Sem perguntas. O Marco respondeu sem perguntas. O Eric é um velho conhecido. Eu sei, mas você pode estar vendo alguma coisa estranha, né? Sem perguntas. Então, o Marcelo e o Marco... Já falou, o Marco falou. O Valdeir, nenhuma questão. Tá bom. Então, baseado nisso, a gente pode encerrar por causa do tempo, né? Senão o Wagner me expulsa da sala. Mas... tentando responder o Gustavo, dá uma olhada aqui, Gustavo. Você tem prioridade aqui também. Nessa ferramenta tem. Se funciona, é outro assunto. Mas você tem uma prioridade, então você coloca a prioridade e manda ele calcular. Porque o planejamento aparece, não tem nenhuma linha de sequência obrigatória, e tudo pode mudar se o síndico deixar botar mais uma... Mas você acha que ele vai priorizar primeiro os pacotes de trabalho, depois as atividades? Como é que funciona? Você pode ajustar para fazer priorização do pacote de trabalho ou da atividade, dependendo do que você... Ou do recurso, eu não tenho certeza, mas se tem um campo, deve ter esse dispositivo para você usar. Bom, amanhã a gente continua sobre as restrições, não mais as restrições de desejos, e sim de falta de gente, falta de dinheiro e etc. Ok? A gente se fala amanhã e a gente encerra por aqui. Se o Wagner estiver aí, ele pode dar tchauzinho e a gente fecha com essa tela aqui. Ok? Tchau. Verifiquem as outras palestras que estão rodando na programação. De repente tem alguma ligada à agilidade.